som. Prejuízos avultados é o balanço de um incêndio que aconteceu ontem em Água Serra. Os proprietários acreditam que seja fogo posto e apontam o dedo a um inquilino. Foi este o cenário vivido ontem nesta residência situada perto do entroncamento que dá acesso à Vila de Bombom, mais concretamente em Água Serra. A casa, segundo proprietários, estava inabitada e o espaço onde presumem ter iniciado o incêndio não estava eletrificado. Quando nós chegamos aqui, nós temos aqui 4 ou 5 geleiras e uma delas que são estas, e uma delas está encostada mesmo à janela. Então, quando nós chegamos, encontramos uma das geleiras com fogo já bem avançado, e a partir daqui o fogo alastrou-se para a janela caiu lá dentro do armazém onde tem colchões. O fogo não terá surgido da geleira? A geleira funciona? Não, a geleira não funciona. As geleiras não funcionam e estão cá já há muito tempo, não tem motor, não tem nada, não funciona. No dia seguinte, eis o estado em que ficou a residência. Um cenário que presumem ser resultado de fogo posto. Nesse momento, suspeitamos de alguém que foi inquilino aqui de casa, ficou aqui 2 meses e acabou o seu tempo, e nós tentamos falar com ele para que ele pudesse abandonar a casa. Mas antes ele próprio prometeu que ia sair na casa na segunda-feira. E na segunda-feira à tarde, eu e a minha esposa viemos falar com ele porque ele ainda continuava cá. Ele disse que não sai e insultou-nos bastante. E então nós fomos embora. Na terça-feira, às 17, quando saímos do trabalho, passamos aqui, entramos para falar com ele. Ele voltou a nos insultar dentro do comporta. Então nós recorremos na quinta-feira aos nossos tios mais velhos. Os 4 estiveram aqui, nós viemos aqui, tentamos falar com ele. Ele simplesmente nos disse que ele não fala conosco. Que antes dele deixar a casa ameaçou, hein? Sim, ele ameaçou, disse que ele iria nos mostrar quem é ele. Inclusive, algumas testemunhas dizem que aquele vizinho disse que quando ele saiu, ele disse que ele iria fazer alguma coisa. Ainda sem calcular os prejuízos, a família toma contacto com a destruição, que não foi total, graças à intervenção dos vizinhos e dos serviços de bombeiros. Segundo um dos proprietários, o caso está entregue às autoridades e esperam que justiça seja feita. De 300 passageiros que deveriam chegar a São Tomé e Príncipe na manhã deste sábado através da STP Airways ficaram retidos mais de 24 horas no Aeroporto Internacional de Lisboa. Os passageiros indignados exigem responsabilidades da Companhia de Bandeira Nacional. Eram já depois das 0 horas quando o avião da Air Atlantic, que transportava os passageiros do voo da STP Airways, aterrava no Aeroporto Internacional de São Tomé. Atrasados em mais de 24 horas, os passageiros que deveriam viajar neste voo para chegarem a São Tomé nas primeiras horas da manhã de sábado ficaram a todo o tempo retidos no Aeroporto Internacional de Lisboa e o desabafo se fez ouvir. Foi uma vergonha nacional o que se passou com a nossa companhia aérea, a STP Airways, que se diz uma companhia de bandeira e que nós descobrimos que afinal temos uma companhia que supostamente é nacional e que afinal não é nacional porque as autoridades não têm qualquer poder de decisão nessa matéria. Tudo o que aconteceu posteriormente tem a ver com o comportamento da agência STP Airways, que com um número elevado de passageiros deixou crianças, jovens, bebês, inclusive pessoas doentes, idosos acamados em cadeira de roda, durante quase 24 horas a dormirem no aeroporto, sem qualquer informação, sem refeição em condições,
contando e dizendo às pessoas mentiras atrás de mentiras, dizendo que iam levar os passageiros ao aeroporto, ao hotel, quando eram obrigados, porque por lei internacional, mais de 5 horas de atraso, nós tínhamos que ser todos conduzidos ao hotel. Não nos levaram, não prestaram informações, nenhum funcionário da STP Airways esteve no aeroporto desde as 21 horas até às 12 horas de hoje, é que apareceram 2 funcionários. Afinal, a STP Airways é uma fraude, porque a STP Airways não tem aviões e a Euroatlântica recorre a aviões alugados, velhos, porque o que se passou são aviões que fazem voos atrás de voos, sem condições de segurança, e, portanto, ainda bem que o piloto apercebeu-se da avaria e não levantou voo, e o que nos revolta é que as autoridades são-tomenses não tiveram qualquer poder de decisão, porque, afinal, quem decide é a Euroatlântica, e nós fomos tratados simplesmente como números e como valores, e nós vamos entrar com uma participação contra a STP Airways, nós vamos exigir indemnização, que isso é uma vergonha, isto é uma fraude, essa companhia é uma fraude. Levanta o voo, de repente verifica-se que a Libéria não tinha condições, bomba d'água para se arrebentou. Então o comandante não aceitou trazê-los. Disse para nós descermos à espera do outro voo. Nós ficamos lá nós entramos 1h15, ficamos lá até às 3 da madrugada, dissemos nós temos que aguardar outro voo até às 8 horas. Quando chega às 8 horas ninguém nos dá satisfação, 10 horas nada. O homem gerente só põe a rodear-nos, ora vamos para o hotel, ora vamos ficar aqui nessa vida, já tínhamos feito check-in, voltamos a fazer check-in de novo, é isso que nós vivemos, a situação nós vivemos em Portugal. E não deram nenhuma condições para... Nenhuma condição, revolta que nós fizemos lá. Se nós fizéssemos revolta, esse avião não vinha. E nós tínhamos dito que nós não víamos nesse avião, porque esse avião está variado. Segundo os passageiros indignados, não houve da parte da companhia responsável por esta navegação atendimentos mínimos aos idosos, crianças e doentes, nem mesmo alimentação. Tanto a STP como a Euroatlântica, as entidades competentes, neste caso o Ministério, a INAC, que é a entidade reguladora e fiscalizadora, devem rever o modo operante desta companhia, porque o que eles estão à procura é de matar a pessoa. Está acontecendo isso ainda acontecer. Se continuarem com este modo operante, este funcionamento, ainda vai acontecer desgraça aqui. E nós não estamos preparados para isso. Há que rever este modo operante e é urgente, é muito urgente. Foi uma situação muito, mas muito péssima. Eu fiquei muito decepcionado com a companhia STP. A situação que nos pôs lá é fome, não deu atenção nem aos velhos, crianças, mãe com recém-nascido no peito, alimentação, estadia, nada. Para passageiros que seguiram destino a Portugal neste mesmo avião, os constrangimentos também foram bastante elevados. Isso provocou enorme transtorno, na medida em que eu pessoalmente tive que levantar muito cedo, que é para atacar. Supostamente devia ter viajado desde as 1h da manhã e realmente isso criou um enorme transtorno. Realmente nós não tivemos informações de facto o que é que aconteceu e eu pelo menos não fiquei informado relativamente a isso e pronto, gostaria de ter sido informado, mas pronto, é uma situação que aconteceu e eu espero que futuramente isso não volte a acontecer. Porque... É uma situação, contudo, que tem que ser apurada, porque é uma situação que causa muito transtorno, não é? Nós temos as nossas vidas, temos os nossos trabalhos, não houve uma justificação, a informação dada por aeroporto é que o próprio aeroporto internacional de Santo Tomé não assume este tipo de transtorno, porque não foi causado por Santo Tomé. É uma situação má, é uma situação a ser apurada pelo próprio governo de Santo Tomé. Eu penso que deviam fazer alguma coisa para apurar e para ver o que se passou exatamente com o voo. Esta é a segunda vez que este tipo de situação acontece com os passageiros que viajam com destino a Santo Tomé na Companhia da Bandeira Nacional. A TVS promete tentar amanhã encontrar uma justificação da direção da STP Airways. Atraso do voo da companhia STP Airways a provocar indignação dos passageiros. A tensão arterial é uma das doenças crónicas não transmissíveis mais prevalecentes na cidade de Naves. A constatação foi feita pelo Programa Nacional de Luta contra Doenças Crónicas Não Transmissíveis, em parceria com os voluntários da ONG Portuguesa Pro Atlântico, num rastreio realizado ontem no distrito mais a norte da ilha de Santo Tomé.
Embora falada, e talvez pelo fato de não serem transmissíveis, poucos são os que têm dado importância a doenças como a tensão arterial, obesidade, diabetes e o alcoolismo. A verdade é que estas doenças têm sido uma das maiores causas de morte nos últimos tempos no país e não só. É assim que o Programa Nacional de Luta contra Doenças Crônicas Não Transmissíveis, em parceria com a ONG portuguesa Pro Atlântico, procurou conhecer a realidade da população da cidade de Neves em relação a estas enfermidades. Vamos fazer rastreios em várias comunidades, como estamos aqui agora, vamos a várias comunidades fazer rastreios, sobretudo na área do risco cardiovascular, das infecções sexualmente transmissíveis. Queremos informar a população para que ela conheça o estado da sua saúde. Então, o Programa Nacional de Luta contra Doenças Não Transmissíveis está levando a cabo essa atividade juntamente com uma ONG portuguesa, a Pro Atlântico, de maneira que a população de Neves, como nós sabemos, Neves é uma cidade industrial onde o consumo de bebidas alcoólicas é elevado, então queremos trazer ao conhecimento da população deste distrito para que ela saiba como é que está o seu estado de saúde. Este morador, que tomou conhecimento deste rastreio, aderiu e constatou. Parte de tensão está baixo. Essa boa para fundar bem para todo o povo participar de consulta. Dormir, PM, fazer consultação, para achar cabelo na cabeça. E qual que nem flanei? Em termos de tensão, outro? Temos tensão de diabetes nativa, mas tensão baixa, mas joelho subir, isso é normal. Mais de 90 pessoas aderiram ao rastreio, onde ficaram a conhecer a sua pressão arterial, glicémia, altura, peso e o índice de massa corporal. Depois do processo, a constatação final foi: nós, após o rastreio da tensão arterial e da glicémia, não generalizando, mas temos algumas pessoas que têm valores de tensão arterial elevados, relativamente elevados, consequente dos estilos de vida que adotam, com o aumento do sal, com o aumento do álcool, com o aumento também do picante. Relativamente à diabetes, temos também alguns valores elevados de açúcar no sangue portanto, é necessário o acompanhamento posterior com medicação e o acompanhamento também nas consultas com os médicos. Além do rastreio, os presentes foram convidados a participar numa palestra sobre estas mesmas enfermidades. No quadro das suas ações, o Programa Nacional de Doenças Crônicas Não Transmissíveis prevê realizar esta terça-feira no Centro Cultural Português uma palestra sobre as referidas doenças. O Departamento da Educação da Igreja Adventista do Sétimo Dia organizou ontem um encontro de reflexão com os professores adventistas no Instituto Superior Politécnico. O encontro permitiu abordar questões ligadas à boa educação e o papel dos professores encarregados da educação na formação dos seus educandos. Foi um encontro para refletir sobre o contributo da Igreja na formação da sociedade são-tomense, uma iniciativa do Departamento de Educação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma reflexão boa, um sábado nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Também não pode parte, a classe reuniu hoje, que é para nós adorarmos o nosso Deus, também refletir um pouco, a juntar em massa, saber pensar neste ano letivo o que é que nós podemos fazer também para ajudar o nosso país na educação, no ensino e aprendizagem. Principalmente duas questões fundamentais nortearam a realização deste encontro de reflexão com os professores desta congregação religiosa. O primeiro objetivo é congregá-los enquanto professores, pertencem a uma classe especial, que tem um objetivo especial, então por isso nós deixamos a nossa congregação, do membro em geral, e quisemos reuni-los todos a nível nacional para nós refletirmos nesses dois aspectos. Primeiro, enquanto sábado, dia da adoração a Deus, dia santo e sagrado, separado para Deus, nós estamos juntos para adorá-lo. O segundo motivo que nos traz aqui é refletirmos sobre uma antiga questão
que de alguma maneira nos põe um bocado embaraçados em relação ao Ministério da Educação tem que ver com as planificações feitas ao sábado. Os professores, como adventistas do 7º dia, têm vindo ao longo desse tempo lidado com essa questão com algum embaraço, porque por um lado há o Deus que eles servem, que nós servimos, que no 4º mandamento que vemos em Êxodo 8, verso 4, diz que lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás obra nenhuma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha por aí em diante, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo quanto existe, e no 7º dia descansou. E sobre a questão das planificações feitas no sábado, os professores adventistas procuraram uma alternativa. É que os professores adventistas encontram um dia alternativo para fazer as suas planificações. Então, para dizer que a partir desse encontro, nós estamos a trabalhar no sentido que no próximo ano letivo os professores adventistas passarão a fazer as suas planificações aos domingos. E assim estará cumprido o requisito de que é próprio da profissão, terão uma planificação, instrumento suficiente para levarem a sua tarefa enquanto professores. A Igreja Adventista do 7º dia reconhece o esforço e a colaboração dos dirigentes neste sentido. Por isso, agradece a maneira como tem lidado com este processo. Felizmente, nós temos que dar graças a Deus pelos nossos dirigentes, pelo nosso ministério, a paciência com que têm levado essa questão. No entanto, nós sabemos que é um bocado embaraçoso. Nós sentimos que é um bocado embaraçoso porque nós sabemos que a planificação é fundamental para a ação da docência. E não indo para as planificações, então, a partida, os professores vão com alguma dificuldade. E então, por isso, para suprir esse mal-estar, para suprir essa deficiência, por isso, que a partir do próximo ano, estamos a trabalhar para que as planificações sejam feitas aos domingos. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. A Associação dos Estudantes do Liceu Nacional, em parceria com a direção da escola, realizou ontem no Pavilhão Cultural Alda Espírito Santo um baile de finalista para festejar o término de mais um ciclo escolar. O evento foi marcado pela presença do Ministro da Educação, Cultura e Formação. Depois de um longo período de estudo e de muitos desafios, eis que finalmente chegaram ao fim de mais uma fase do estudo. Calixto Nascimento considera o evento de um marco histórico e encoraja os finalistas a prosseguir a caminhada. O ato é simbólico porque constituirá um marco histórico de iniciativas desse gênero e, igualmente, uma marca para cada um dos finalistas no encerramento de uma etapa e início de uma outra. Um ato que apela à sua importância na vida particular de cada estudante. Pretendemos institucionalizar, quanto mais não seja para festejar o momento e encorajar a esses finalistas para uma nova etapa da vida que não exige menos esforços do que aqueles consentidos até agora. Jerônimo Bastos, em representação dos finalistas, disse terminar o 12º ano com um sentimento misto de tristeza e muita alegria. Considera a vitória como um desafio enfrentado com sucesso e deixa um sentimento de gratidão aos professores que os suportaram durante a temporada escolar. É com grande alegria que chegamos a esta meta tão sonhada e desejada ao longo de todos esses anos de estudo. Para uns, a caminhada foi ainda mais longa, foi de 13, 14, até mesmo 15 anos. Mas como diz o ditado, quem espera sempre alcança, eis-nos aqui reunidos nesta unânime e majestosa comemoração. Na infância, sonhávamos com um futuro brilhante. Até certas vezes dizíamos, vou terminar os estudos, me formar e ser alguém. Eis que terminou uma parte desta jornada. Cabe-nos erguer a cabeça, arregaçar as mangas e trilhar uma nova estrada rumo aos destinos que traçamos. O programa iniciado em 2009 termina sua primeira fase de execução. Para Jorge Bom Jesus, Ministro da Educação, Cultura e Formação, o sentimento é de muita euforia. Este grupo, de facto, funcionou como cobaia, portanto é a primeira leva que sai e nós quisemos associarmos-nos à festa, à felicidade deles
porque de facto este momento é também o momento do Ministério da Educação, dos pais encarregados de educação, dos professores, digamos, de todo esse cordão de parceria que foi tecida à volta da educação, à volta da educação e da formação desses cidadãos, e nós ficamos de facto deslumbrados e muito alegres por termos, digamos, este ano cerca de 500 estudantes, não é? de uma só leva. Cerca de 500 alunos que estão agora hábeis para entrar na faculdade. A localidade de Aguaruz acordou este sábado com uma enchente de populares curiosos para assistirem a uma corrida de pneus. Uma iniciativa dos jovens da comunidade cujo objetivo é reviver os tempos de infância. Cerca de 15 jovens se inscreveram para participar na corrida de pneus organizada pela Associação Local dos Jovens. Uma iniciativa que acolheu simpatia dos moradores e beneplácito da polícia, que fez a coordenação rodoviária dos participantes. O objetivo da realização desta corrida é nada mais nada menos recordar os velhos tempos, os nossos tempos de criança, e também de tentar promover mais a zona, talvez já unir toda a localidade. Agora está distribuída em várias secções. Então, com este tipo de brincadeira, né, nós podemos unir todas as gente, familiarizar todos, trazer mais amizade e mais alegria para a zona. População de Aguaruz, 100%. 100%. Eu não contava que isso ia ter tanta pessoa desta forma, mas eu fiquei surpreso, completamente surpreso. Estou muito contente com Aguaruz, a minha zona. A corrida teve um percurso de aproximadamente 3 km de estrada. Os 3 primeiros vencedores da partida mostraram-se satisfeitos com o desafio. Eu sinto muito bem porque foi muita resistência. E, portanto, tinha antes treinos de preparação? Sim, tinha. Como é que achas esta corrida? Eu acho bem. Eu tentei vir, mas não sabia que ia ganhar porque estou com um problema na perna. Mas se esforcei, mas estou sentindo bem, contente com o dia de hoje. E portanto, para ti esta corrida faz relembrar os velhos tempos? Sim, faz sim. Lá para 7, 8 anos, também fui muito bom na minha zona, nessa corrida de pneu. Os moradores de Aguaruz e arredores acarinharam a iniciativa e incentivaram as outras comunidades a seguir o exemplo. A iniciativa é muito boa, assim faz com que a zona também cresça e as pessoas vejam a zona, uma zona movimentada, e isso é muito bom de louvar. Os 3 primeiros vencedores receberão uma quantia financeira, valor esse que não foi adiantado pela comissão organizadora. O que eu posso garantir e assegurar aqui é que estão a falar com um ministro muito sério e as minhas palavras são um compromisso que eu assumo. A semana fica marcada com a demissão do ministro Albertino Boa Esperança. Num decreto presidencial sob a proposta do primeiro-ministro, o chefe de Estado santomense nomeou Danilson Couto para ocupar o cargo do ministro da Juventude e Desporto. Mas a semana começou com a tensão social no norte da ilha de Santo Tomé. Os trabalhadores da empresa de Uvais ergueram barricadas nas estradas, o que provocou corte de ligação entre a cidade de Santo Tomé e Vila de Santa Catarina. Um forte dispositivo policial deslocou-se para o local, tendo originado alguns feridos e 20 detenções. O governo esteve reunido em Conselho de Ministros e decidiu instalar uma comissão de gestão provisória para a empresa e pediu à população para não instrumentalizar o caso. E já os agricultores de Pinheira, o Babu de Velho e Algés ficaram esta semana satisfeitos. O ministro da Agricultura entregou o título de posse e mapa das suas parcelas de terra. Antônio Dias, num despacho ainda esta semana, mostrou-se preocupado com o que está a acontecer nas ex-empresas Bela Vista, em que alguns cidadãos invadiram e ocuparam as terras. Por isso, o governo diz que vai expulsar todas as pessoas que ocupam terras do Estado sem prévia autorização. A semana fica igualmente marcada pelo Dia Nacional de Turismo, 24 de agosto.
O primeiro-ministro disse que é necessário transformar o turismo em São Tomé e Príncipe num turismo de excelência. Palavras de Gabriel Costa foram ditas ontem no encerramento da Semana de Turismo, que fica marcada com diversas atividades, dentre as quais a feira artística, conferências e visita do Ministro do Comércio, Indústria e Turismo a vários empreendimentos hoteleiros no país. O Ministro do Comércio, Indústria e Turismo inaugurou o Museu de Café, situado na roça Monte Café. A infraestrutura antiga de conservação e produção de café foi assim transformada num museu. O governo conseguiu mobilizar junto da União Europeia cerca de 8 milhões de dólares para apoiar projetos de desenvolvimento agrícola. O anúncio foi feito esta semana pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural durante a inauguração de obras sociais em Anselmo Andrade e Mato Gama. Obras executadas no quadro do projeto PAPAFPA. 28 burros provenientes de Angola chegaram esta semana no país. Tratou-se de uma oferta do governo angolano a São Tomé e Príncipe no âmbito da cooperação entre os dois países. Os animais que ainda não têm destino concreto foram colocados em quarentena em Nova Olinda. Estudantes angolanos da Escola Superior de Namíbia que estiveram esta semana por uma visita de uma semana visitaram o Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica CIAT. O objetivo é conhecer o ecossistema e conservação da biodiversidade de São Tomé e Príncipe. No dia de São Lourenço, o encontro de Alto de Floripes é o título do livro lançado esta semana por a estilista e escritora Gorete Pina. A obra foi apresentada por Conceição Lima, Fernanda Ponteves e Lázaro Ramos. É tudo por hoje. Em nome de toda a equipa, boa noite.